Buenas amigas, aqui quem vos fala é Rodrigo Alves do canal Nostalgia Gaúcha Podcast. Seguindo a nossa temporada de Pago em Pago, estamos em São Francisco de Paula, terra do ronco do bugio. E do meu lado está ele, um dos homens que mais entende de bugio, pesquisador, historiador, compositor, professor, um excelente amigo. Israel de Sóis, como é que tu tá, amigo? E daí, Rodrigo, tudo bom? Tudo certo? Satisfação, meu irmão. Satisfação. Eu que agradeço. Te parabenizar pelo sucesso do teu canal. Eu sou assinante, eu sou ouvinte, sou telespectador, sou internauta do canal, né? E gosto muito do teu material, de tudo que tu posta, e o teu trabalho é super importante. Então, te parabenizar e te dizer, te dar muito obrigado pelo respeito e o carinho que tu tem pela nossa querida música gaúcha, também pelo bugio, mas pela música gaúcha de uma maneira geral. Então, tu é daqueles homens assim que, se o General Bento passasse perto, ia dizer, não, esse tem que vir pelear comigo, né? Então, te admiro muito. Coisa boa, fico feliz. Admiro muito. E como a gente sempre faz aquela perguntinha de praxe, né? Quem é o Israel de Sóis? Quais as suas origens? De onde é que vem esse gaúcho? O Israel é um homem nascido na cidade de Caxias do Sul, na região serrana do Rio Grande do Sul, e criado nos campos de São Francisco de Paula, nos campos de cima da serra. Então, passei toda a minha infância no campo, né, em contato com toda a lida campeira, fazendo de tudo. Claro, quando eu era mais novinho, fazia menos coisa, ia ficando mais taludinho, mais metido, ia fazendo mais coisas, né? E depois eu fui para a cidade para estudar, e aí entrei na faculdade de jornalismo, rapaz, e não me formei por uma questão de minutos. Uma questão de minutos, porque o campo falou mais alto, aí o vô estava doente, eu tinha que regressar para o campo para dar uma mão para lá, enfim, essas coisas da vida, né? E aí eu voltei para a fazenda e a gaita sempre me acompanhou, a música sempre foi minha companheira, desde os 10 anos de idade. Coisa boa. Tocou em bailes, assim, em grupos ou não? Toquei, tive um começo, aquele começo clássico, assim, né? Primeiro tocava em CTG, nas invernadas, depois aí alguns grupos de baile. Eu toquei baile por aproximadamente 5 ou 6 anos. Mas o que sempre me chamou muita atenção dentro do acordeão foi a parte da composição, de compor músicas e lecionar também. Fazem 22 anos que estou lecionando acordeon, e eu já pretendia parar esse ano, né, para me dedicar mais a outros projetos. Eu estou gravando um CD, não, um negócio para botar no Spotify, né, mas estou gravando um álbum de músicas de chamamés e milongas. Eu tenho duas grandes paixões, o bugio e o chamamé. Para mim são músicas sensacionais, com uma essência em toda a origem da palavra essência, né? Então, estou gravando isso aí, estou produzindo algum material também para as redes e tal. Aí eu queria ficar mais folgado, mas os alunos não deixam. Daí um me liga e diz, não, mas eu podia me dar uma aula, tal. Então, a gente também tem uma certa responsabilidade, Rodrigo, de passar alguns conhecimentos que a gente tem e que me foram adquiridos através de irmãos Bertucci. Porque eu sou afilhado musical do Adelar. Sim. E o Oneide, vou te contar rapidinho a história. Não, nós temos tempo, pode ir. Na escola que eu estudava lá em Caxias, fazia o primário, o Oneide, eu conheci ele em 93, então eu tinha 13 anos de idade. E a escola que eu estudava ficava a uma quadra de distância da residência do seu Oneide. Sim. Então, aí eu tinha um amigo da escola que conhecia o Oneide, que ia lá e tal, meio metido assim, e eu digo, Bato, não me leva lá para mim conhecer o Oneide, porque o meu sonho era conhecer o Oneide, cara. Eu tinha um super-herói na vida, que não era o Batman, não era o Robin Hood, não era o Super-Homem, o meu super-herói era o Oneide Bertucci, cara.
porque eu escutava aquelas músicas dele, então ele domava os cavalos, ele laçava, ele dançava com as gurias mais bonitas. Tudo nas músicas, né? Tudo nas músicas. Meu Deus, eu quero ser um homem que nem esse. Eu digo, tem que ser assim. Pá! Então o Oneide sempre foi o meu super-herói, desde lá dos meus 6, 7 anos de idade, né? E daí quando eu cheguei aos 13, eu consegui conhecê-lo. E aí eu gazeava a aula, ficava até o recreio na aula, e depois lá por baixo de uma tela já tinha um lugar certinho que nós escapava, botava os material e ia lá para casa do Oneide. E ele atendia a gente muito bem, só que daí ele descobriu. Nós fomos 2 vezes, ele disse, escuta, vocês não estão em horário de aula? Depois assim, Oneide, nós estamos gazeando a aula. Aí ele embrabou, ficou muito bravo. Disse, não, a partir de hoje vocês não me apareçam, mas aqui em horário de aula que eu não atendo vocês. Vocês vêm só no horário extra aula. Na folga. Que eu estudava de manhã, digo, então vocês vêm só de tarde. E daí eu comecei a ir de tarde lá, e virou tipo uma rotina, assim, todas as quintas, me lembro até do dia da semana, das quintas-feiras à tarde, eu pegava e subia o morro lá no bairro Petrópolis, onde ele morava, e chegava lá, ele me atendia sempre muito bem, e o Oneide me passou muitos conhecimentos, porque eu fui lá em busca de conhecimentos musicais, e o Oneide, com uma simplicidade, assim, ele basicamente ele não me conhecia, ele não tinha obrigação, ele podia dizer, guri, vai, te vira, vai estudar e tal, né? Mas não, o Oneide, eu acho que o santo dele gostou do meu santo, e aí, tu acredita, rapaz, que ele me passou as lições de música, me passou lições de escalas, dedilhado, que eu não tinha lá um dedilhado muito correto. Ele me olhou tocar, disse, não, mas não tá bom. Disse, não, tá tocando muito mal, isso aqui tá mal, isso aqui tá mal. Eu digo, seu Oneide, mas então... Porque eu fui pra lá, eu achei que eu ia abafar a banca, né? Guri de 13 anos, eu digo, vou tocar aqui na frente desse velho e vai ver como é que é. Imagine, né, rapaz, imagine. Aí o Oneide só botou a mão e disse, tá tudo errado isso aí, rapaz, barbaridade. Aí ele me perguntou, se tu quer mesmo ser músico, tu quer ser acordeonista? Eu digo, não, eu quero, seu Oneide, eu quero. Tá, então vou te dar uma mão. Aí ele começou a me ensinar as escalas musicais e tal, e tal, e tal. E eu fiquei por 3 anos indo todas as quintas-feiras na casa do Oneide de tarde. Então eu chegava lá, ele me dava uma liçãozinha, me ensinava uma coisa, me mostrava uma coisinha. Justo aqui dizer, nunca me cobrou um centavo. Nunca me cobrou um centavo. Olha a generosidade desse homem, a grandeza desse homem, né? Que, enfim. Aí eu fazia lá o meu estudozinho lá com ele lá e tal. Aí depois eu escutava o ensaio dele. Eu era o cara que assistia o ensaio dele, então ele tocava as peças, revisava, cantava de novo e acertava, sempre muito caprichoso. Depois das 4 horas da tarde era a hora do café, aí ele me dava um dinheirinho para mim ir no mercado, comprar pão fresquinho, o mercado ficava uma quadra e pouco também da casa dele, e eu trazia aquele pão fresquinho e nós tomava café com pão e chimia de figo. Nossa! Uma chimia de figo que ainda hoje eu não achei uma chimia de figo tão gostosa que nem aquela que tinha na casa do Oneide Bertuzzi, cara. Um potão assim, a chimia de colônia, né? Ganhava aula, então, aprendizado e mais o café. E mais o café da tarde. Rapaz, então tu veja como o homem lá em cima bom, né? É bom, me proporcionou esse aprendizado. E eu na hora, com 13, depois 14 anos, eu ainda não tinha o entendimento da grandeza desse ato, de quanto aquilo ia formar o meu caráter, porque lá eu aprendi que ele tinha uma biblioteca, então ele me mostrava a biblioteca, os livros organizadíssimos, ele era um homem de uma organização assim, ímpar. Então ele sabia todos os assuntos catalogados por nome, por índice, por biblioteca, me emprestava livros, né? Eu ganhei de herança do Oneide, ganhei 2 livros de presente dele, o Tropeiros e Bruacas, um livrinho amarelinho que ele escreveu, e ganhei um outro livro sobre o Senatro, o Seminário de Bom Jesus. Foi a herança que eu ganhei do Oneide, herança palpável, porque palpável. A herança que eu ganhei dele não tem preço. Não, tá bom. E aí,
Fiquei nessa até final de 95, foram então 2 anos e pouco dessa convivência muito intensa com o Neide, porque dia 4 de janeiro de 96 ele faleceu, uma cirurgia do coração, e aí a gente ficou arrasado, a gente ficou muito triste, mas veja que como são as coisas. Antes disso, ele me trouxe um cartaz com a foto de um gaiteiro, todo vestido de preto, assim, com um relojão, um pulso, tocando uma gaita cheia de botão, assim, uma gaita cromática, um negócio assim. Digo, meu Deus, senhor Neide, quem é esse homem? Olha só a coisa mais horrível isso. Diz, esse aqui vai ser o teu próximo professor. Digo, capaz, tá brincando. Eu não vou estar, se eu me é brabo até no cartaz aí, capaz que... Oscar dos Reis. Oscar dos Reis. Aí diz ele, não, aí eu relutei, eu não queria. Diz ele, não, eu já telefonei pro Oscar e o Oscar não pode te atender porque ele tem 40 e poucos alunos aqui em Caxias, ele está abarrotado de alunos, mas eu pedi para ele te dar um horário, conseguir uma vaga para ti, e agora daqui tu vai lá na loja Rei da Música, que era uma loja de música no centro em Caxias, tu vai comprar esse livro aqui, Método Anzac, né? E tu vai estudar isso aqui com ele lá, se tu quer ser gente na vida, se não... Digo, não, senhor Neide, eu vou, com certeza. E ali, dali 15 dias, eu estava fazendo a minha primeira aula com o Oscar dos Reis, que foi o homem que me ensinou uma lição importantíssima, chamada disciplina. Rodrigo, não se chega em lugar nenhum sem ter disciplina, sem ter foco. Então, às vezes, eu chegava lá com as lições meia mal estudadas, lá já levava uma mijada, lá já fechava os livros, não, vai embora, tu jogou muita bola essa semana, tu não estudou música. Oscar falava. E eu levei um pito desses uma vez ou duas só em 5 anos, porque depois eu comecei a estudar. Digo, o bicho pegou, né? O bicho pegou, tem que estudar. E aí, estudei 5 anos com o Oscar, me tornei... Só que o Oscar é um músico muito clássico, né? Então ele toca umas coisas assim de difícil compreensão para o grande público. É um público muito seleto. E quando eu me vi, eu estava tocando música clássica, eu já estava sendo um concertista de acordeão, fazendo concertos musicais, tocando e tal. Digo, mas não é isso aqui que eu quero, porque eu me criei lá para fora, lá ouvindo os mirins, ouvindo os Bertucci, eu digo, eu quero outra coisa, eu quero o vaneirão, eu quero o shots, o bugio, eu quero... Não que o Oscar não me ensinasse isso, mas estava me faltando alguma coisa nesse sentido da música gaúcha. Aí, em 1997, eu fui fazer um concerto em Curitiba, no Teatro Guaíra, que o Oscar reunia os alunos dele, os melhores, né, os confirmados, e botava lá tocar cada um 3, 4 peças musicais e formava um concerto musical, apresentação. Legal. E aí nós fomos convidados, fomos lá no Teatro Guaíra, nos apresentamos. E quem estava lá assistindo? O Adelar Bertucci, plateia. Rapaz do céu. E aquele sorvete não parava de escorrer. Dizia o Adelar que tá ali, rapaz do céu. O Adelar que compôs a Dança do Pecado, o Adelar que tem um disco único de música clássica. Sabe que os 2 únicos compositores de música clássica para acordeão no Rio Grande do Sul são Adelar Bertucci e Luiz Carlos Borges. Eles têm as óperas, como eu digo, completinhas para acordeão. E aí toquei umas músicas russas lá e coisa e tal. Aí quando terminou o concerto, daí aquela reunião de depois, assim, né, toma um negócio lá, daí apareceu eu te vi tocar, bem nesse jeito, te vi tocar lá, tocou bem, as coisas difíceis. Digo, pois é, o senhor gostou? Que bom, que maravilha. Eu digo, dizer de onde é que tu é? Eu digo, eu sou de São Francisco. Mas não é possível. Eu digo, sim, sou lá de São Francisco, de Paula, Caxias. Eu digo, eu moro naquela região lá. Digo, tem mais uma, eu estou procurando, eu queria muito, muito, muito ser seu aluno. Daí diz ele, mas tu vê... Aí ele começou a me perguntar, não, o que tu estudou com os caras? Eu digo, eu estudei todo o Anzag, estou estudando o Anon, que era outro método super difícil de fazer, de alta agilidade, né?
Mas, homem, o que que eu vou te ensinar? Porque tu já aprendeu essas coisas aí, tu já é... Olha a humildade do Adelar, né? Humildade e simplicidade do Adelar. Digo, não, senhora, mas eu não quero mais essas coisas. Eu quero ir pro shot, pro bugio e pro vaneirão. Eu quero aprender a agradar o povo. Quero tocar para minha gente lá em Roda, no Lajeado Grande, na Vargem do Cedro, em São Francisco, né? Eu quero a coisa mais popular, entendeu? O baile, eu quero, né? E daí comecei a estudar com o Adelar em 97, 98, por ali, porque ele vinha para Caxias, ele morava em Curitiba, então ele vinha descendo, né? Ele parava, se eu não me engano, ele parava ali perto da tua região, ou Mafra, ou Curitibanos, depois ele vinha descendo, parava na Vacaria, aí da Vacaria ele vinha a Caxias, e eu ia a Caxias estudar com ele, aí de Caxias ele ia para Lagoa Vermelha, ele fazia a volta, ele Fazia descia... o círculo dele ali. O círculo dele subia, descia, ia para Erechim, lá onde ele tinha alunos também, lá depois subia, ficava viajando, dando aulas. E eu fui o segundo aluno do Adelar. Coisa boa. O primeiro aluno foi o meu grande amigo que está aí tocando no Ronco do Bugio, Leonel Almeida. Leonel Almeida. Foi o primeiro aluno do Adelar. E eu fui o segundo, os dois de São Francisco. E aí, cara, ele me apresentou a Escola da Música Gaúcha, me apresentou a Escola do Bugio, e eu fiquei fascinado por aquilo. E continuei naquilo. Aí o Adelar vinha, eu trabalhava de táxi, de Uber do Adelar. Eu levava eles nos lugares para fazer o show, né? E ele, em troca, me deixava tocar umas músicas com ele. Junto no Imagina, show? sim. Fazia um show com o Adelar. Ah, mas eu me sentia a bolacha do pacote, tocava a loira casada e o cancioneiro das coxilhas, e tocava e olhava para as gurias assim, sabe? Que humildade dessa gente, cara, que grandeza dessa família Bertucci que tanto contribuiu para a nossa música, né? E aí, Rodrigo, aí passei por bandas de baile, mas o baile ele se tornou um negócio inviável, né? Economicamente inviável. Então, tu toca uma noite inteira para ganhar muito pouco. Então, aí eu me dediquei mais a essa questão de lecionar, de dar aulas de acordeon, de compor, de gravar. E aí também, um certo dia, eu escutando um CD de um gordão lá, assim, Luciano Maia. Digo, mas quem que é esse cara? Aí botei o CD lá, escutei uma música Lapunhalada. Uma milonga, assim, lindíssima, né? Aí no final, ele botou uma harmonia. Pepo, 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 pepo. Digo, meu Deus, o que esse homem fez aqui? Que loucura isso, que coisa mais linda, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Aí eu digo, peguei a gaita para tentar tirar, capaz. Não tirei nem a placa do caminhão que passou. Que esperança. Que esperança, não. Aí eu não me conformei, digo, mas eu vou entrar em contato. Aí peguei, liguei para ele, segui o telefone dele, liguei. Primeiro ele não acreditou muito. Ô, meu velho, pois é, mas eu não dou aula, meu velho. Pô. Eu digo, não, eu sei que tu não dá aula, mas na verdade... Eu não quero aula para aprender escala, arpejo, acorde. Eu quero aprender a harmonia e a improvisação. Eu quero aprender os caminhos que tu usa para enriquecer as músicas, para encher elas, para completar elas, para engordar o caldo, entendeu? Digo, isso aí para mim é fantástico. E aí fui a Porto Alegre, combinamos por telefone, porque não tinha internet, não tinha essas tecnologias todas, né? Tinha, mas ainda estava muito engatinhando. Né, o celular ainda era aquele celular meio que era um tijolo. Aí eu descia a Porto Alegre, passava a tarde lá, e ele me ensinava essas coisas e marcava, e aí aprendi muito sobre harmonia e improvisação, que foi, assim, foram os 3 pilares da minha música, assim, primeiramente com o professor Moisés Gomes Rodrigues, saudoso Moisés, que era dos campeiros e foi para os nativos. Uma pessoa fantástica, extraordinária, me ensinou por 3 anos. E eu peguei aquela ginga de baile com o Moisés. Depois, então, ali o Oneide, o Adelar e o Luciano Maia. Então, esses foram pilares, assim. E depois, claro, por exemplo, tu me perguntar hoje qual é o maior artista que tu acha na música gaúcha, Luiz Carlos Borges.
Saudoso já também. Saudoso. Para mim, não existe um homem tão completo quanto o Luiz Carlos Borges em todos os sentidos, né? Inclusive, ele deu uma contribuição no livro ali, ele deu um depoimento muito bonito sobre o bugio. E, cara, eu acho que a grande sacada da vida, das coisas, é o conhecimento, é tu buscar conhecimento, porque penso que seja a maior riqueza do ser humano, deve ser o conhecimento. Sim. E eu sempre fui em busca do conhecimento, nunca tive vergonha de perguntar para os gaiteiros, o que tu tá tocando aí, tio? Como é que tu tá tocando? Nunca tive inveja dos gaiteiros, até se tu me pegar numa roda de gaiteiros, dificilmente vai me ver tocando, eu vou estar lá parado olhando. Observando, aprendendo, porque eu adoro isso, adoro ver, né? Então, eu passei mais ou menos assim, essa foi a minha jornada musical. E depois, claro, tive contatos com o Itajaíba Matana, também passei um tempo lá, estudei uns 6 meses com o Itajaíba Matana, uma época que o Oscar foi para a Rússia e me deixou sem aula, daí eu precisei de um professor e tal, fui no Itajaíba, o Paulinho Siqueira, porque eu queria aprender umas coisinhas que o Oneide fazia na gaita, que eu não tinha aprendido lá com o Oneide, o Paulinho sabe tudo aquilo muito bem, né? Sabe, enfim, né? O Paulinho tá aí. E sempre fui em busca do conhecimento, assim, do conhecimento e da música completa, assim, eu escrevo as minhas partituras todas, as minhas composições, né? Então, eu vivo a música, eu celebro a música. E hoje, como profissão principal, além das coisas lá fora no campo, eu sou luthier de acordeões. Então, eu afino, eu conserto, eu restauro, eu viro uma gaita do avesso e te arrumo ela, deixo ela perfeitinha, funcionando, afinadinha, bonitinha. Então, hoje as pessoas me procuram muito por essa questão de luthieria. E está em extinção, né? Está em extinção, tem muito poucos, muito poucos. E tive que passar por um processo de aprendizagem muito longo, foram mais ou menos 5 anos de aprendizagem, até dizer que eu conseguia pegar um instrumento assim, afinar ele direitinho, dominar ele bem. E tem que ser bom de ouvido, né? Porque uma coisa é tu tocar, né? Outra coisa é tu consertar ele, né? Consertar, exatamente. O ouvido tem que funcionar, porque embora existam programas de afinação e coisas que te ajudem, existem as ferramentas que te ajudam, mas o ouvido é o que dá o toque final. Né? E é um velho sistema antigo que nunca vai sair de moda, né? Que nunca vai sair de moda, porque o que é bom não sai de moda, Sim. né, cara? O que é bom permanece sempre aí, o que é bom não sai de moda. Por isso que eu gosto muito do teu canal. Poxa, eu vejo as músicas gaúchas lá, os clipes dos caras que tu posta lá, poxa vida, aquilo era música, né, cara? Aquilo era música de verdade, aqueles né? áudios de baile antigos ali, né? Onde tu prestava atenção na banda, tipo, vinha todo mundo junto, né? A favor da banda ali, né? Exatamente, não era uma bateção de lata, uma coisa esculhambada, não, era música, aquilo era música de verdade, né, cara? Então, eu acho que é por aí, né? Vamos falar um pouquinho do teu livro? Vamos falar. O ritmo musical do bugio com U. Como é que surgiu esse projeto aqui? Como é que surgiu essa? Isso é uma pesquisa, Rodrigo, de 10 anos, demorou para sair essa criança de 200 páginas. É o único material dessa envergadura que fala unicamente do ritmo do bugio, tá? É a única literatura no Rio Grande do Sul deste tamanho. Existem outras menores, mas deste tamanho é a primeira que sai, aonde trata do bugio desde a sua origem, as suas origens, as suas influências, a sua evolução, a sua permanência no cenário musical. E aí, porque ele é um livro para músicos e para não músicos também, né? Ele não precisa ser músico para ter esse livro, para ler esse livro. Embora ele traga aqui partituras, trechos de partituras, ele traz as gaitas, como é que as gaitas tocam bugio, que gaita que toca o bugio, qual é a gaita que não toca bugio. Então, aí traz todas as entrevistas que eu fiz com o Adelar,
traz as entrevistas que eu fiz com o Luiz Carlos Borges. Aqui, por exemplo, na página 85, tem a partitura do Bugiozinho da Lousa, que o Bugiozinho da Lousa foi o que deu origem ao casamento da Doralice, né? Eles pegaram 5 bugios e fizeram um arranjo e aquilo se transformou no casamento da Doralice. Então traz toda a pesquisa histórica, né? E o depoimento de grandes músicos. Tem o João Luiz Correia também, tem o Edson Machado, tem bastante, assim, é um material bastante rico, assim, sem falsa modéstia, e ele trata tudo de uma forma leve, de uma forma bonita, de uma forma assim, porque eu não ofendo ninguém aqui, não procuro encrenca com ninguém aqui, eu só procuro mostrar a trajetória do ritmo, as origens, enfim. Porque o pessoal confunde muito as coisas, né? O bugio, ele passa por uma evolução, ele começa num ritual indígena, onde os índios batendo aquela taquara, aquele taquapu, em roda de uma fogueira, cerimônia religiosa. Ali tem uma célula de bugio. Depois, os tropeiros, com a violinha caipira, tocando o cururu, ali tem uma célula de bugio. Os gaiteiros de gaita de botão, a gaita de botão, voz trocada, ela não faz o jogo de fole do bugio. Então, no tempo em que nasceu o bugio, lá nos idos de 1900, 1920, por ali, o que se tocava era uma musiquinha muito simples, com o nome de bugio. Não é o que hoje a gente vê, o que hoje a gente fala que é bugio, com todo aquele jogo de fole. Porque o bugio, ele passou a existir para o mundo oficialmente a partir do casamento da Doralice, da gravação. Porque até na Doralice, ele existia, lógico, mas até na Doralice, ele era considerado folclore do Rio Grande do Sul. Tá? Então é música de folclore, é o Boi Barroso, é a Prenda Minha. E como é que tu vai dizer quem é que é o dono do Boi Barroso? Não tem, né? Não tem como, né? Então, o bugio tinha em cima da serra? Tinha lá em São Chico de Assis? Tinha. Ele habitava o Rio Grande do Sul, porque onde tinha um gaiteiro de gaita ponto, tinha o bugio. Então, aí depois, claro, ele evoluiu a partir de 1950, 56, que foi gravada a Doralice, aí ele nasceu para o mundo, né? Aí o pessoal diz, não, aqui tem um esquadro de como deve ser um bugio, com um jogo de fole, com solo na mão esquerda, com aquela pacholhada da Neide, mas então, te lembra quando casou a Doralice? Por isso que, no meu entender, o bugio deve ser pachola. Porque o serrano é pachola. Sim. Né? No bom sentido, né? No bom sentido, lógico. Claro que sim. Pachola que eu digo alegre. Faceiro, né? Brincalhão, assim que vem com a vida. Exatamente. Esse é o ritmo do bugio. Eu penso que letras com muito chororô, com muita tristeza, elas não cabem bem no ritmo do bugio. Né? Então, o bugio, esse livro trata de tudo isso. E mais um pouco. E ele demorou 10 anos para ser escrito, porque, cara, o que eu mais encontrei pesquisando o bugio foi causo, foi conversa para boi dormir, entendeu? De gente, todo mundo querendo ser dono do bugio. Não, lá no meu galpão que nasceu o bugio. Tem até uma música, né? Se é de Paulo, se é de Assis, se é de Paulo, se é de Assis e coisa, e todo mundo que quer ser dono de uma coisa que é patrimônio. Agora vai ser patrimônio, né? Já é patrimônio em São Chico. Sim. E agora vai ser patrimônio no estado do Rio Grande do Sul. Eu, como presidente do Conselho de Cultura de São Francisco, o ano passado conseguimos passar o projeto pela Câmara de Vereadores e aprovamos com unanimidade, sancionado pelo prefeito, o ritmo do bugio e o Festival Ronco do Bugio são patrimônios imateriais de São Francisco de Paula. Olha aí, parabéns aos envolvidos, né? Exatamente, é uma corrente de pessoas que lutaram
e eu fiz parte dessa corrente, graças a Deus, e com o livro, sempre tendo o livro como bandeira, né, como tendo... Porque isso é um documento, né? Sim. Isso é um documento. Vai ficar para a eternidade, né? Ficar para a eternidade. Então é bem interessante isso, né? Que bom. E que para quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz? O pessoal lá de casa que quiser. Quem quiser adquirir esse livro é comigo mesmo no meu WhatsApp, que eu vou ter a maior alegria de conversar com vocês, que é o 549-84450257. Esse é o número do meu WhatsApp, né? Então, por lá as pessoas... Aí eu envio pelo correio, enfim, né? A gente faz o brick por lá. E nas redes sociais correio. também podem encontrar o senhor, né? Tem o tal do Israel da Sóis aí por as redes, tu entrar lá no Face, no YouTube. Recentemente eu gravei um documentário, a história de Israel da Sóis, foi o projeto que eu fiz esse ano. Esse ano eu estou envolvido com 2 projetos, né? Esse DVD, que é a história de Israel da Sóis, é tipo um documentário com música, que já está disponível no YouTube. Olha, quem quiser assistir. Quem quiser assistir, digita lá a história de Israel da Sóis. E eu estou gravando também um trabalho, né, um álbum de milongas e chamamés, todos autorais, né, todos de minha autoria, que deve ficar pronto lá pelo fim do ano, comecinho do ano que vem. Ali a gente já vai estar com esse material no Spotify, no YouTube. E com certeza, quando eu tiver esse material, tu vai ser um dos primeiros que a gente vai alcançar, para que tu dê o teu veredito, ver se tu gosta ou não. Porque se tem um cara que entende de música aqui, é tu, né? Aqui tem café no bulho. Aqui tem café no bulho, né? Israel, só um adentro aqui, quero contar pro pessoal, depois eu vou fazer um cortezinho. Esse eu quero fazer especial. Todo mundo dança, todo mundo já dançou a Doralice, o casamento da Doralice. Todo mundo já dançou, mas ninguém sabe que a Doralice é do interior de São Chico, né? Exatamente. Conta pra nós isso, esse trechinho ali. A Doralice era uma moça gorda que morava lá no fundão da mulada. Olha. Que resolveu casar com o Zé Taquara, que era um corredorzinho de carreira, né? Todo velho aparício. E o Zé Taquara... Ele era Zé Taquara porque ele era fino e comprido, era um homem alto e magríssimo. E a Doralice era gorda e baixinha. Então, lá na mulata, a farra, a conversa diz: onde é que já se viu aquela Doralice, um tico de gente se casar com o Zé Taquara? Pois como é que vai fazer para dar um beijo naquele homem? Coisa, tem que subir num banco e tal, e tal, e tal. Então, esse caso ficou muito famoso lá na mulata. Estou te falando da década de 30, tá? 30, menos até. E houve esse casamento. Eles casaram mesmo, né? Casaram mesmo. E o Floravante, o pai do Oneide e do Adelar, estava nesse casamento. O casamento da Doralice. E daí ele contava dessas farras. E aí era estouro de garrucha, e o pessoal chegava a cavalo, aí um por farra levava a mão na cabeça do cavalo, tirava o freio do cavalo do companheiro, aquele cavalo rompia, era uma farra, sabe? O pessoal sabia se divertir, né? E a Doralice sim existiu a Doralice. Tem o nome completo dela aqui no livro, agora a minha memória não vai... Deixa em suspense, daí o pessoal compra o livro para ler. Não vou lembrar agora o nome completo, mas tem o nome dos dois, a história dos dois aqui. Israel, eu agradeço de coração por ter participado comigo.